Março de 1965, Montevidéu, Uruguai. A polícia abre à força uma grande caixa de madeira dentro de um pequeno apartamento, recuando ao que encontram. Dentro está o corpo de um homem de 65 anos, crivado de balas. Um bilhete preso ao corpo lista uma série de crimes de guerra, assassinatos em massa, atrocidades e está assinado de forma ominosa. Nunca podemos esquecer. A vítima é Herbert Kukurs, conhecido infamemente como o açougueiro de Riga. Após 2 décadas em fuga, este criminoso de guerra nazista teve um fim trágico. Sua morte não foi um acidente. Foi o culminar de uma operação secreta da inteligência israelense para localizar e eliminar um dos perpetradores mais brutais do Holocausto. Esta é a verdadeira história de como o Mossad caçou o açougueiro de Riga pelo mundo e fez justiça com as próprias mãos. Riga, Letônia, 1941. O crepitar dos tiros ecoa fora da cidade, enquanto os esquadrões da morte nazistas realizam seu trabalho sombrio. Em uma floresta perto de Riga, em 30 de novembro de 1941, centenas de homens, mulheres e crianças judias são executados a sangue frio. Testemunhas mais tarde testemunhariam que o próprio Herbert Kukurs disparou 500 pessoas em um único dia. Um piloto outrora respeitado, Kukurs agora está entre os assassinos, supervisionando massacres com uma crueldade chocante. Ele ganha o apelido de Carniceiro de Riga, enquanto os sobreviventes contam como ele pessoalmente espancou e abusou das vítimas, até mesmo atirando em bebês e queimando pessoas vivas. Nestes meses sombrios, a comunidade judaica da Letônia foi quase completamente exterminada. Cerca de 80 mil pessoas, ou 90% dos judeus da Letônia, foram mortos sob a ocupação nazista. Como vice-comandante do Arags-Kommando, a unidade policial auxiliar letã que liderou grande parte dos massacres, Kukurs foi acusado de responsabilidade direta por pelo menos 30 mil desses assassinatos. É uma reviravolta chocante para um homem que já foi um herói nacional. Antes da guerra, Herbert Kukurs era celebrado como um pioneiro da aviação, um Lindbergh letão que construiu seus próprios aviões e fez voos solo ousados por continentes. Mas essa fama e espírito de aventureiro se transformaram em algo monstruoso sob o domínio nazista. Em 1941, os dias de Kukurs como piloto ficaram em segundo plano para liderar pelotões de fuzilamento e aterrorizar o gueto de Riga. Ele se tornou uma figura de temor, um homem de imensas contradições, como observou um observador. Seja o que for que motivou essa transformação, ao final da guerra, Kukurs tinha o sangue de milhares em suas mãos. 1945, o final da guerra e a fuga. Conforme o Exército Vermelho Soviético expulsava os nazistas dos Bálticos, muitos colaboradores fugiram. Kukurs fez exatamente isso. Com o colapso do Terceiro Reich iminente, ele arrumou suas coisas e escapou da Letônia, primeiro retirando-se para a Alemanha nazista e depois para a França. No caos da Europa pós-guerra, ele aproveitou as ratlines secretas, rotas de fuga para fugitivos nazistas. O consulado brasileiro em Marsella emitiu um visto para Kukurza no final de 1945, sob falsos pretextos. Em um movimento audacioso, ele conseguiu até levar sua família. De acordo com relatos posteriores, ele viajou com uma mulher que fingiu ser sua esposa, na realidade, uma mulher judia sequestrada, e seus filhos. Com documentos falsificados e uma história de cobertura, Herbert Kukurs escapou para a América do Sul. No Brasil, o açougueiro de Riga vivia abertamente. Ao contrário de alguns nazistas que assumiram novas identidades, Kukurs fez pouco para esconder seu nome ou passado. Estabelecendo-se em São Paulo, ele se reinventou como empreendedor. Ele começou um negócio de turismo, pilotando um hidroavião amarelo brilhante para levar turistas em voos panorâmicos. O ex-assassino em massa parecia ser um expatriado aviador jovial, desfrutando de uma aposentadoria pacífica no exterior. Ele até se casou com uma mulher brasileira e teve um filho com ela, o que garantiu a ele a cidadania brasileira e tornou a extradição quase impossível. Quando a comunidade judaica local descobriu a presença de Kukurios e pressionou para expulsá-lo, seus esforços foram frustrados. Sua nova cidadania o protegeu. Durante anos, Kukurs viveu confortavelmente no Brasil, um criminoso de guerra procurado à vista de todos. Nenhum tribunal jamais o julgou por seus crimes, e à medida que a década de 1950 passava, parecia possível que ele pudesse viver sua vida em tranquila obscuridade. Mas os sobreviventes não esqueceram. No início da década de 1960, um pequeno grupo de caçadores de nazistas e sobreviventes do Holocausto estavam ativamente reunindo informações sobre fugitivos como Kukurs. Na verdade, quase 20 anos após a Segunda Guerra Mundial, um sobrevivente do Holocausto no Brasil reconheceu o rosto de Kukurs na capa de uma revista. O alarme foi dado de que o infame açougueiro da Letônia estava vivendo livremente na América do Sul. A notícia do paradeiro de Kücher eventualmente chegou a Israel. Na época, a Alemanha Ocidental estava debatendo uma lei para encerrar a perseguição de crimes de guerra nazistas, pois o prazo padrão de prescrição de 20 anos estava se aproximando em 1965.
A perspectiva de que centenas de nazistas impunes pudessem de repente se tornar imunes à justiça causou um clamor internacional. Protestos eclodiram de Tel Aviv a Toronto e além. Em Jerusalém, líderes decidiram que Herbert Cookers não seria permitido morrer um homem livre. Se os tribunais do mundo não pudessem ou não quisessem agir, então um grupo secreto de agentes israelenses o faria. O Mossad recebe luz verde. Em 1964, o primeiro-ministro de Israel, Levi Eshkol, aprovou pessoalmente uma missão sem precedentes. Os chefes de inteligência do país elaboraram um plano envolto em absoluto segredo. A agência de espionagem estrangeira de Israel, o Mossad, atuaria como juiz, júri e executor. O alvo deles? Herbert Cookers. O objetivo? Divulgar e punir seus crimes horríveis e enviar uma mensagem de que assassinos nazistas nunca poderiam descansar tranquilos. Essa operação seria completamente inegável. Israel não assumiria nenhuma responsabilidade pelo que acontecesse. Tinha que ser realizada com precisão, sem deixar rastros que levassem de volta ao governo israelense. O palco estava montado para uma caçada secreta de alto risco. Para um trabalho tão sensível, o Mossad recorreu a um de seus melhores agentes, um homem perfeitamente adequado para trabalho disfarçado. Seu nome era Yaakov Mio-Medat. Medad era um judeu nascido na Alemanha, cujos pais foram assassinados no Holocausto. Ele tinha um interesse pessoal neste assunto. Ele também era um agente veterano que ajudou a capturar Adolf Eichmann em 1960 e a contrabandear esse notório arquiteto nazista para Israel para julgamento. Dentro do Mossad, Medad era apelidado de O Homem das 100 Identidades, famoso por seu talento em adotar novas personalidades. Agora, foi solicitado a assumir talvez a identidade mais perigosa de sua carreira, a isca para atrair o açougueiro de Riga. O Mossad encarregou Medved de se infiltrar, rastrear Cookers no Brasil, fazer amizade com ele e finalmente armá-lo para a eliminação. Era uma missão que colocaria todas as suas habilidades à prova. Um verdadeiro jogo de gato e rato entre um espião israelense e um astuto criminoso de guerra. Medved criou um nome falso que Cookers poderia confiar. Ele se tornou Anton Kunzle, um empresário austríaco em busca de oportunidades de investimento. Posando como Kunzle, Medad viajou para o Brasil em 1964 e se inseriu nos círculos de expatriados. Não demorou muito para ele cruzar caminhos com Herbert Cookers. Nessa época, Cookers estava em seus 60 e poucos anos, grisalho, corpulento, mas ainda imponente. Apesar de sua aparência gentil, Cookers era extremamente cauteloso e paranoico. Ele sabia que caçadores de nazistas estavam ativos, e ele vivia com a consciência carregada de que alguém poderia vir atrás dele. Ele não era tolo, e certamente não era um assassino de gabinete que apenas dava ordens de longe. Cookers tinha sangue nas próprias mãos e não hesitaria em se defender. Para se aproximar, Medad tinha que desempenhar seu papel à perfeição. Não havia margem para erro. Como precaução adicional, Medad operou sozinho no Brasil, sem apoio próximo. Trazer agentes adicionais arriscava levantar a suspeita de Cookers. Se Anton Kunzle cometesse um pequeno erro, toda a operação poderia desmoronar, e o próprio Medad poderia acabar morto. Na apresentação, Medad fingiu ser um simpático empresário austríaco com alemão fluente e uma história de cobertura convincente. Ele expressou admiração pelas façanhas de aviação de Cookers na década de 30, lisonjeando o orgulho do homem mais velho. Importante, Kinsler insinuou ter seu próprio passado de guerra na frente oriental, dando a entender que ele também lutou contra os soviéticos e não tinha amor pelos comunistas. Isso imediatamente deu aos dois homens algo em comum. Durante noites de conversa, o agente do Mossad habilmente alimentou Cooker com histórias de um serviço fictício em uma unidade alemã durante a guerra. Os detalhes eram tão autênticos que Cookers começou a ver Kunzle como um companheiro de viagem, talvez até um espírito afim que entendia como eram aqueles dias brutais. Ainda assim, Cookers testava seu novo amigo constantemente. Em uma ocasião, ele convidou Anton Kunzle para uma viagem ao interior do Brasil. Eles dirigiram para longe até um rancho remoto, uma plantação solitária cercada pela selva. Aqui, Cookers lançou um desafio inesperado, uma competição de tiro. Entregando um rifle a Medad, Cookers queria ver evidências do serviço militar alegado do austríaco. Se Kunzle realmente tivesse sido um soldado, ele deveria saber manusear uma arma bem. Sob o sol escaldante, no meio do nada, os dois homens se revezaram disparando contra alvos distantes. Medad entendeu imediatamente. Este foi um momento decisivo. Qualquer sinal de hesitação ou imprecisão poderia desencadear uma suspeita amaldiçoada. Se a cobertura de Maynard fosse descoberta neste lugar isolado, ele poderia não sair vivo. Acalmando seus nervos, Medad se apresentou de maneira excelente. Tiro a tiro, ele igualou a pontaria de Cucurza, demonstrando calmamente a habilidade de um atirador experiente. O homem mais velho observava atentamente. No entanto, no final, parecia satisfeito.
O austríaco passou no teste. Em outra ocasião, Kukurs notou algumas cicatrizes antigas no corpo de Kunzle. Meda havia antecipado tal escrutínio. Ele tinha uma explicação pronta. Eram feridas de estilhaços e arranhões de balas durante a guerra. A visão das aparentes cicatrizes de batalha reforçava na história que ele tinha contado. Era exatamente o tipo de prova que um ex-nazista poderia esperar de um colega veterano. Pouco a pouco, a cautela de Kukurs começou a desaparecer. Ele passou a gostar da companhia de Anton Kunzle. Os dois homens compartilharam refeições, conversaram sobre negócios e até riram juntos. Para Kukers, deve ter parecido que ele havia feito um novo amigo poderoso, alguém que não julgava seu passado e talvez até ajudasse a reviver sua fortuna. Ao longo de vários meses, Midad cuidadosamente fortaleceu-a na armadilha. Ele falou de maneira tentadora sobre um empreendimento comercial lucrativo. Talvez ele tenha sugerido que eles poderiam iniciar uma operação de turismo internacional ou um negócio de aviação juntos. Kukers, que tinha dificuldades financeiras no Brasil, ficou intrigado com a perspectiva. A ideia de recuperar riqueza e respeito, de voltar a ser um homem importante, atraía. Maidan dangled esta isca habilmente. No final de 1964, o plano estava em movimento. Kyung-sil propôs que eles viajassem para encontrar alguns investidores potenciais interessados no empreendimento deles. Ele descreveu uma grande oportunidade prestes a surgir, que exigia uma curta viagem a um país vizinho para reuniões. Kyung-sil aceitou a ideia. Sem saber que esses investidores eram uma ficção, ele concordou em viajar com seu amigo. Fevereiro de 1965, a armadilha é armada. Herbert Kukurs disse à sua esposa e filhos que estava indo em uma viagem de negócios. Usando um passaporte falso fornecido por seus novos associados, ele embarcou em um avião saindo do Brasil. Ao seu lado estava Anton Kunzle, o parceiro confiável que, na realidade, estava levando-o a um beco sem saída. O casal chegou a Montevidéu, Uruguai, no início de 1965. Kukurs nunca tinha estado no Uruguai, mas provavelmente não se preocupou muito. Ele estava viajando com um amigo e tinha uma passagem de volta para a Argentina após as reuniões. Ao chegarem, fizeram check-in em um hotel, mas Kunzle insistiu que parassem primeiro em uma casa local que ele havia arrumado como escritório para a reunião. No dia 23 de fevereiro de 1965, Kukurs seguiu seu colega até um tranquilo bangalô alugado em um bairro suburbano de Montevidéu. Ele entrou esperando cumprimentar potenciais parceiros de negócios. Em vez disso, encontrou seus algozes. Em um instante, uma equipe de ataque do Mossad se aproximou de Kukurs. Um total de 5 agentes israelenses estava escondido, esperando por este momento. Eles tinham ordens de neutralizar o alvo rapidamente, mas o açougueiro de Riga não iria cair silenciosamente. Quando mãos o agarraram, Kukurs, robusto e ainda forte, lutou ferozmente. Uma luta feroz irrompeu na pequena sala. Kukurs rugiu de raiva, lutando com força surpreendente, forçando os atacantes a subjugá-lo à força. Um tiro ressoou, depois outro e mais outro. Mais tarde, os vizinhos lembrariam de ouvir uma breve rajada de tiros, depois silêncio. Quando a poeira assentou, Herbert Koikers estava no chão, sangrando de múltiplos ferimentos. O homem que havia massacrado tantos estava finalmente morto. Morto em uma luta sangrenta aos 64 anos. A equipe do Mossad ficou sobre o corpo, com a adrenalina a mil. Foi por pouco, mais do que eles anteciparam. A resistência feroz de Kukers e sua paranoia constante quase jogaram a missão fora de curso. Mas agora estava feito. Trabalhando com precisão fria, os agentes rapidamente executaram a próxima fase do plano. Eles arrastaram o corpo sem vida de Kukurs para uma grande caixa de madeira que haviam preparado. Dentro dessa caixa, colocaram papéis documentando seus crimes, evidências para quem eventualmente o encontrar. Em seguida, anexaram a infame nota para o mundo ver, itemizando as atrocidades de Kücher e assinada com um aviso forte. Aqueles que nunca esquecerão. Alguns jornais traduziriam a assinatura como "Nós nunca podemos esquecer", uma mensagem em nome das vítimas do Holocausto. A equipe limpou a cena, recolhendo estojos de balas e qualquer vestígio de sua presença. Eles deixaram a pistola pessoal de Kukurs e um emblema dourado da Luftwaffe ao lado dele, talvez como adereços para reforçar sua identidade. Finalmente, eles selaram a caixa com o cadáver dentro e trancaram o bangalô atrás deles. Dentro de poucas horas, os agentes do Mossad estavam em um avião saindo do Uruguai, a caminho de volta para Israel sob profunda cobertura. Toda essa operação foi realizada em total sigilo. Por cerca de 2 semanas, Herbert Kukurs estava simplesmente desaparecido. De volta ao seu Brasil, sua família e amigos não sabiam o que tinha acontecido. Ele havia sumido sem deixar rastro. Então veio o desfecho. Agindo através de intermediários, o Mossad avisou as autoridades para garantir que os crimes de Kukurs não passassem despercebidos. Uma ligação anônima para uma agência de notícias na Alemanha Ocidental relatou que o açougueiro de Riga havia sido morto em Montevidéu.
A dica enigmática forneceu um endereço e sugeriu que a polícia local encontraria um criminoso de guerra nazista lá. A polícia uruguaia, alertada pela imprensa alemã, obteve um mandado e entrou na casa tranquila em 7 de março de 1965. Lá, eles encontraram o pacote macabro deixado para trás. A descoberta virou manchete mundial. Açougueiro nazista encontrado morto no Uruguai. Fotografias da caixa manchada de sangue e do conteúdo horrível encheram os jornais. A nota tipo manifesto anexada deu um contexto arrepiante ao assassinato. Foi uma retribuição pelo massacre dos judeus letões. As autoridades uruguaias, alarmadas por este incidente internacional em seu solo, iniciaram uma investigação. Rapidamente ficou claro que Kukurs havia entrado no país sob falsa identidade com a ajuda de outros. Testemunhas lembraram de um grupo de homens estrangeiros vistos ao redor da propriedade, mas naquela altura esses homens já tinham partido há muito tempo. Os primeiros relatos da mídia especularam que um grupo de caça nazistas judeus era o responsável. A assinatura misteriosa, aqueles que nunca esquecerão, não estava ligada a nenhuma organização conhecida, mas sua intenção era clara. Israel, por sua vez, permaneceu oficialmente em silêncio. Nenhum governo assumiu a responsabilidade pelo assassinato de Kukurs. Para o mundo, parecia que justiceiros, talvez sobreviventes do Holocausto, tinham feito justiça com suas próprias mãos. Em particular, no entanto, aqueles na comunidade de inteligência israelense sabiam que um golpe significativo havia sido desferido. Um dos assassinos de judeus mais notórios havia sido eliminado, e a operação havia transmitido uma mensagem poderosa. Essa mensagem ressoou. O momento da morte de Kukur não foi por acaso. Isso aconteceu justamente quando a Alemanha estava lidando com como lidar com os crimes de guerra nazistas 2 décadas após o Holocausto. No Bundestag da Alemanha Ocidental, propostas para conceder anistia ou impor um limite nas acusações contra nazistas estavam sendo vigorosamente debatidas. A notícia do açougueiro de Riga sendo encontrado morto em uma caixa de embalagem destacava o fato de que muitos perpetradores ainda estavam à solta e que alguns não esperariam os tribunais agirem. No final, em grande parte devido à pressão pública, os legisladores alemães rejeitaram a ideia de uma data de validade para as acusações nazistas. A busca por justiça continuaria. As consequências e o acerto de contas moral. O assassinato de Herbert Kukurs pelas mãos do Mossad continua sendo tanto celebrado quanto controverso. Por um lado, os sobreviventes do Holocausto e as comunidades judaicas ao redor do mundo sentiram um sombrio senso de justiça. Kukurs tinha escapado do julgamento legal, mas não escapou do julgamento moral. Aos seus olhos, a punição era adequada para um assassino em massa sem remorso. Ex-agentes do Mossad refletiriam mais tarde que essa operação, embora excepcional, foi um ato necessário para lembrar o mundo de crimes que nunca devem ser esquecidos. De fato, ao eliminar Kukurs, Israel demonstrou que mesmo criminosos de guerra esquecidos poderiam ser encontrados, que a passagem do tempo não era uma proteção. Houve pouca simpatia pelo açougueiro de Riga, à medida que a notícia de seu destino se espalhava. No entanto, a operação levanta questões éticas duradouras. Ao contrário de Eichmann, que foi julgado legalmente e cuja culpa foi documentada em um julgamento público, Kukurs foi executado sem nunca enfrentar um tribunal. Israel agiu efetivamente como executor em solo estrangeiro. Para alguns críticos, isso foi um precedente perigoso, borrando a linha entre justiça e vigilantismo. Mesmo décadas depois, o caso de Kukurs alimenta debates. Como ele nunca teve um julgamento, seus defensores, uma pequena minoria incluindo alguns nacionalistas letões, aproveitaram isso para contestar os relatos de seus crimes. Eles argumentam que a história nunca o condenou formalmente, tentando lançar dúvidas onde os sobreviventes contam com certeza. Na Letônia, surpreendentemente, um musical de palco no final da década de 2010 tentou retratar Kukurs de forma simpática, alegando que a verdade sobre suas ações durante a guerra era incerta, já que ele nunca foi julgado. Tais esforços ultrajaram os sobreviventes do Holocausto e historiadores que têm amplo testemunho da brutalidade de Kukurs. A falta de um julgamento deixou uma pequena margem para negação e distorção, um fato que ainda perturba alguns observadores. Para os agentes israelenses diretamente envolvidos, no entanto, havia pouca dúvida ou arrependimento. Yaakov Medad, o homem que apertou a mão de Kukurs e depois o levou à sua morte, sabia exatamente por que fez o que fez. Mais tarde, ele descreveu a missão como assustadora, quase impossível, mas, no final das contas, necessária. Ele reconheceu que isso não era uma justiça oficial de tribunal, mas uma forma de justiça histórica nas sombras. A equipe do Mossad arriscou suas vidas e quebrou leis internacionais porque estavam determinados que certos crimes não poderiam ficar impunes. Em um mundo onde muitos perpetradores do Holocausto nunca foram responsabilizados, eles mesmos entregaram uma forma de responsabilidade. A história da caça ao açougueiro de Riga representa um capítulo profundo na busca por justiça no pós-guerra.
Combina a intriga de um thriller de espionagem, disfarces secretos, perseguições globais, uma espécie de armadilha sedutora, com o peso da vingança histórica. Nos anais das operações do Mossad, foi um dos primeiros exemplos do que mais tarde seria chamado de assassinatos seletivos. Uma prática que continua a ser intensamente debatida. É certo tirar uma vida para vingar inúmeras outras sem o devido processo? Um ato de atrocidade justifica uma resposta extrajudicial? Estas questões permanecem. Mas no caso de Herbert Cookurs, muitos concluem que o mal tão extremo perde qualquer direito à misericórdia. No fim, o legado da Operação Cookurs, como alguns a chamam, é tanto um aviso quanto uma promessa. Um aviso para aqueles que cometem genocídio. Você pode correr, pode se esconder, mas nunca esqueceremos. E uma promessa às vítimas. Mesmo que a justiça seja adiada, ela ainda pode ser cumprida. A Caixa em Montevidéu, com seu conteúdo horrível e acusação escrita em negrito, foi o julgamento final sobre o açougueiro de Riga. Após décadas de fuga, Herbert Cookurs encontrou o destino que muitos acreditavam que ele merecia. Sua história não terminou em uma morte tranquila no Brasil, mas em violência e exposição, um destino orquestrado pelos descendentes daqueles que ele tentou destruir. E assim, através de continentes e anos, a justiça chegou de uma forma não convencional, mas enfática. O mundo foi lembrado de que alguns crimes são tão grandes que nem o tempo nem a distância podem proteger os culpados. A caçada pelo açougueiro de Riga havia terminado, e um capítulo sombrio da história do Holocausto finalmente ganhou seu desfecho.